E aí, pessoal que estuda matemática, como vai aí vocês? Espero que tudo bem. Então, no vídeo de hoje vamos dar continuidade para os estudos do Enem. No vídeo anterior a gente viu a questão do perímetro e nesse vídeo de geometria que a gente vai trabalhar especificamente nesse vídeo a área do retângulo e a área do triângulo. E vamos ver também como esses assuntos caíram no Enem. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos para a área. O que é a área, que é o assunto que a gente vai trabalhar? A área de uma figura é o tamanho da sua superfície, ou seja, o espaço que ela ocupa. Está aqui um retângulo, né? Então a área é o espaço aqui que ela ocupa, esse pedaço aqui em roxo. No vídeo passado a gente viu o perímetro, né? Que era o contorno da figura. Agora é o espaço que ela ocupa, que é a área. Está aqui um triângulo. A área desse triângulo é o espaço que o triângulo ocupa, ok? Então, quando lá na frente a gente vai estudar também a área do círculo, vai ser a área que o círculo ocupa e por aí vai. A área é o espaço que a figura ocupa. Vamos ver agora a área do retângulo, que é uma das principais figuras que está direto nas questões, certo? Quando não está diretamente perguntando a área, tem um triângulo lá que você vai desmembrar, enfim, a gente vai ver bastante retângulos, certo? A área do retângulo é bem simples, é só você pegar a medida da base e multiplicar pela medida da altura, ou altura vezes base, a ordem dos fatores não altera o produto. E como é base vezes altura, né? Tem essa formulazinha da área, onde o A, que eu estou chamando aqui de área, é igual a base vezes a altura, tá ok? Então aqui está um retângulo, aqui esse lado de baixo a gente chama de base, e esse lado aqui a gente chama de altura, pode ser aqui também, né, altura também. Aqui em cima, né, é a mesma medida daqui de baixo, quando se trata de um retângulo, então é a mesma medida da base, e por aí vai. É só pegar essa medida e multiplicar por essa. Vamos ver aqui, vamos ver agora exemplos, certo? Qual a área da figura abaixo? Então aqui a gente tem um retângulo, né, de base 6 e altura 4. Repare que aqui também é 4, aqui é 6, mas para a fórmula, como a gente viu, é base vezes altura. Então, eu não preciso calcular esse daqui e nem esse aqui, porque é o mesmo. Esse é o mesmo desse, esse é o mesmo desse. É só fazer aqui o 6 vezes 4. Uma medida da base vezes uma medida da altura. E aí vai ficar 6 vezes 4, que aí é só multiplicar, né? 6 vezes 4 vai ser igual a 24. Observe que aqui na resposta tem um 2 aqui em cima, que esse 2 significa quadrado, que serve para representar que você está trabalhando de fato uma área. Então, se tiver um cálculo grande, você vê aqui um 2 em cima, você sabe que esse número ele está falando de área, tá certo? Então, se a unidade for centímetro, bota o cm, bota um 2 aqui em cima, sempre quando as perguntas forem sobre área. E a gente vai ver em outro vídeo lá sobre volume, que aí vai ter um 3 aqui em cima para representar que é volume. Serve para não misturar área com volume e nem com perímetro. Serve para você não misturar coisas diferentes, certo? Então, por definição, quando for área, bota esse 2 aqui. Esse 2 não vai fazer conta com ele, você só vai jogar ele lá para ele ficar. Vamos para outro exemplo da unidade. Exemplo 2. Qual é a área da figura abaixo? E aqui eu tenho essa figura, que não é um retângulo, certo? E eu quero a área dela. Mas eu consigo transformar essa figura em retângulo. Eu posso cortar ela aqui, e aí eu faço 2 retângulos. Aí se eu quiser a área toda é só dividir. Ou eu posso cortar ela aqui, que aí eu vou ter esse retângulo aqui e esse outro retângulo pequenininho aqui, quase um quadrado. Mas é um retângulo, porque aqui é 2 e aqui é 3. Certo? Outra coisa bem observada agora, que se for um quadrado, a fórmula é a mesma, porque todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Mas, enfim, se for um quadrado, usa essa mesma ideia, certo? Então, vamos lá. A gente calcula a área de um, calcula a área do outro e soma as duas áreas. Então, vai ficar assim, né, o cálculo. 8 vezes 2, que é a área desse triângulo aqui à esquerda, o grandão, que a base é 2 e a altura é 8, 8 vezes 2, mais, como eu quero a área total, mais a área desse outro retângulo, que a base é 2 e a altura é 3, 2 vezes 3. E aí, 8 vezes 2 é 16, 2 vezes 3, 6, e aí eu somo 16 com 3 dá 22, lembrando que primeiro eu multiplico, por isso eu estou repetindo o símbolo da soma, viu?
por último que eu faço a adição. Como a unidade é metro, eu boto aquele 2 aqui em cima para significar que isso daqui é a área da figura. Agora, uma observação. Eu dividi a figura aqui, né? Se eu tivesse dividido aqui, a resposta seria diferente, professor? Não, seria a mesma resposta. Então, o jeito, né? Vamos até fazer aqui. Se eu dividisse ela aqui, esse retângulo aqui, ele não teria mais 8, né, de altura, ele teria 5, que é esse lado aqui, ele teria 2. Então, a área desse retângulo aqui seria 2 vezes 5, que dá 10. Guarda esse 10 aí na cabeça. Já essa outra aqui, dividindo aqui, ele teria base 4 e a altura a mesma dessa aqui, 3, né? Então, a área desse aqui seria 4 vezes 3, que dá 12. Então, juntando aquele com área 10 com esse com área 12, 10 mais 12 dá 22, ó, mesma área. Então, o jeito que você vai dividir a figura, quando ela não for um retângulo certinho, fica a seu critério, certo? A resposta vai ser a mesma. Lembrando só que tem que transformar em retângulo para poder usar a fórmula base vezes a altura. Tá ok? E nesse vídeo também a gente vai trabalhar com a área do triângulo. E a área do triângulo é a metade do produto da medida da base pela altura do triângulo. Então, essa fórmula aqui, né, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Observe que é a metade da fórmula da área do triângulo. Isso acontece por quê? Do retângulo, perdão. O retângulo ele tem base e altura, digamos, B de base, né? O H, que a gente usa muito o H para altura, está aqui. Né? Se eu fosse calcular a área dele, seria B vezes H, como a gente viu, né? Nos exemplos anteriores. Mas, o que acontece se eu passasse uma diagonal aqui nesse triângulo aqui? Ó? Eu ia... nesse retângulo. Estou trocando aí, retângulo, triângulo, é tudo ângulo. Mas, enfim, vocês estão entendendo, né? Se eu dividisse aqui essa diagonal, certo? Eu estaria transformando esse retângulo em 2 triângulos. Olha, e os 2 triângulos são semelhantes, porque essa diagonal estaria dividindo esse ângulo de 90 em 45. Então, teria 2 triângulos iguais. Então, a área desse retângulo é igual à área de 2 triângulos. Ou, ao contrário, a área de um triângulo é a metade da área de um retângulo. E como aqui eu quero calcular a área do triângulo, eu vou pegar a área desse retângulo e vou dividir por 2. Então, é por isso que tem esse 2 aqui embaixo, dividindo, certo? Vai ser base vezes altura, só que dividido por 2, porque ele é a metade de um triângulo. Tá ok? Vamos ver. Exemplo 3 aqui do vídeo. Qual é a área da figura abaixo? E aqui a figura é um triângulo, certo? E eu quero a área dessa figura aqui. Lembra que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Você sabe o que é altura? Quando você tira a altura de uma pessoa, a pessoa está retinha, em pé, né? Então, esse 5 aqui não é nem base, que a base aqui é 3, e nem altura, porque não é reto, está curvo. A altura vai ser o 4. Então, a gente vai ignorar esse 5. E a área vai ser 3 vezes 4, base vezes altura dividido por 2, certo? Lembrando que nesse vídeo a gente está começando a estudar áreas. Então, a gente ainda não viu o Teorema de Pitágoras e a gente ainda não viu trigonometria. Nem todos os triângulos vai ser assim, bonitinho, triângulo reto, né? Aqui eu não botei o quadradinho, mas ele é um triângulo reto. Nem todos vai ser assim. Vai ter alguns triângulos doidos que não vai dar a altura certinha. E aí você vai ter que usar o Teorema de Pitágoras ou trigonometria para achar essa altura, para poder usar a fórmula, certo? Mas aí a gente vai ver esses triângulos quando for ver cada assunto, né? Quando a gente for ver Teorema de Pitágoras, a gente vai e acrescenta triângulos, né, nesses assuntos. Quando a gente for trabalhar com trigonometria, a gente vai ver para calcular a área desses triângulos usando trigonometria e por aí vai. Então, esse assunto de área vai ser visto também em Teorema de Pitágoras, também em trigonometria, e aí esses triângulos vão ficando cada vez mais complicados. Mas enfim, voltando, nesse vídeo os triângulos é tudo bonitinho, tudo simplinho, certo? Então, a área dele seria base vezes altura, 3 vezes 4, que dá 12, né? E aí, quando você divide 12 por 2, a metade de 12 é 6. Como aqui é centímetro, vai ficar centímetros quadrados, tá ok? Então, o quarto exemplo, o último exemplo, né? Depois daqui a gente vai fazer alguns exercícios. Mas eu acho que já pelos exemplos já dá para ter uma noção, né? Mas vamos ver mais questões contextualizadas, para dar graça à questão. Vamos lá.
Tô conversando demais nesse vídeo. Qual é a área da figura abaixo? E aqui está a figura, né? Como sempre, dou uma complicadinha. Aqui, essa figura, se você observar, não é nem um retângulo, nem é um triângulo. Deixa eu botar as medidas dela aqui. E eu quero a área dela. Mas espera aí, professor. Você ensinou a calcular a área do retângulo e a área do triângulo. E aqui não é nenhum nem outro. Como é que eu faço? Lembra do exemplo 2, que a gente dividiu em dois retângulos? A gente vai fazer uma coisa parecida. Eu posso pegar essa figura aqui e dividir em duas figuras que a gente já conhece, em um retângulo e um triângulo. Como assim? Se eu cortasse ela aqui, nesse pedaço aqui, eu estaria transformando ela em um retângulo aqui embaixo e em um triângulo. E para eu saber a área toda, eu só precisava saber a área do retângulo e a área do triângulo. Aí eu junto as duas e eu tenho a área da figura toda. Deu para entender o raciocínio? Espero que sim. Só que aí tem um problema aqui, né? Para achar a área desse retângulo seria fácil. 18 vezes 5, base vezes altura. E para achar a área desse triângulo aqui? Não vai ser 20, né? 20 seria todo. Tanto é que no retângulo a gente não usou 20, a gente usou 15. Mas se a gente sabe que daqui até aqui é 15 e a gente sabe que ele todo é 20, a gente usa aquele raciocínio que a gente usou no vídeo de perímetro. E achar o pedaço que está faltando. Então, se daqui até aqui é 20 e daqui até aqui é 15, quanto é que vai ser aqui? Então, daqui até aqui é 15. Quanto que falta para 20? 5. Então, esse pedaço aqui, ele tem medida 5. Porque se eu pegar esse 20 e tirar esse pedaço aqui, 15, 20 menos 15 dá 5, ou vice-versa, né? 5 mais 15 dá 20. Fechou? Então, agora que a gente já conseguiu dividir e achou o pedaço que está faltando, é só achar a área de um e somar com a área do outro para juntar essas duas áreas. Então, a área vai ficar, né, 18 vezes 15, que é a área do triângulo, mais a área do retângulo, mais a área do triângulo. E olha que esse triângulo, esse pedaço aqui, é o mesmo desse 18, né? Tem a mesma medida. Então, aqui vai ser 18 vezes 5, lembrando que eu vou descartar o 25, porque o 25... não é altura, né? Certo? Esses valores aqui, antes que alguém teste o teorema de Pitágoras e perceba que esses valores estão errados, foi valores que eu chutei aqui, viu? Então, suponha que seja um triângulo retângulo para a gente usar essa ideia sem precisar de trigonometria, sem precisar de Tales nem nada. E Pitágoras. Enfim, deu para entender. Então, 18 vezes 5 dividido por 2 é a área desse triângulo, né? Base 18 vezes 5 a altura. E aí é só calcular. 18 vezes 15, eu fiz a conta, deu 270. E 18 vezes 5 dá 90, aí quando você dividir por 2 vai dar 45. E agora basta apenas a gente somar 270 com 45, que é a área do retângulo, mais a área do triângulo, e a gente tem 315. Como a gente está falando de metro, a gente bota metros quadrados. Tá ok? Questão da SAEG. Vamos agora para os exercícios. Representa um pátio em forma de trapézio. Está aqui a figura. Pergunta: para pavimentar esse pátio, quantos metros quadrados de cerâmica são necessários? Item A, 11 metros quadrados. Item B, 14 metros quadrados. Item C, 16 metros quadrados. Item D, 20 metros quadrados. Ou item E, 22 metros quadrados. Então, como sempre, recomendo que você pause, tente resolver a questão primeiro, depois dá play e segue comigo na resolução. Vamos lá? Pensar. Primeiro, o que a questão quer? A questão quer os metros quadrados de cerâmica. E o que a questão dá para a gente achar esses metros quadrados? A questão dá essa figura. Pronto. Então, como ele quer os metros de cerâmica para formar em si que ele quer metro quadrado, a questão está pedindo a área da figura, não é isso? Porque se ele quisesse quanto para fazer o contorno dessa figura, a questão ia pedir perímetro. Mas nesse caso ela quer cerâmica, né? Quando se coloca uma cerâmica, você coloca sobre uma superfície, você ocupa aquele espaço daquela superfície. Então é uma questão de área. Tá ok? Tanto é que as alternativas tinham lá o m ao quadrado, né? Tá aqui. Então sempre quando você vê esse m ao quadrado, ele está falando de área. Tá ok? Então vamos para a resolução. Nesse caso aqui é um trapézio. Tem uma formulazinha para achar a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, isso dentro de um parênteses, dividido por 2. Só que isso vai ser um assunto para outro vídeo. Nesse a gente aprendeu
área de retângulo e triângulo. E esse tipo de trapézio dá para transformar em triângulos e retângulos, que nem a gente viu nos exemplos. Fazendo o quê? Dividindo essa figura. Então, vou dividir essa figura aqui, né? Desse jeito. E a gente tem agora um retângulo e um triângulo. Eu só preciso achar a área desse retângulo e a área desse triângulo e juntar essas áreas, que eu vou ter a área desse trapézio inteiro. Tá ok? Então, vamos lá. A área vai ficar, né? A área do retângulo agora. Ele tem... A base não vai ser mais 5 desse retângulo, vai ser esse pedaço aqui, que mede 2, vezes a altura 4, né? Ou 4 vezes 2, tanto faz a ordem. Então, 4 vezes 2. E a área, mais a área do triângulo. Repare que a base daqui tudo era 5, certo? E esse pedaço aqui é 2. Se tudo era 5 e esse pedaço aqui é 2, então fazendo esse pedaço aqui, que vai ser ele todo, menos esse pedaço, então vai ser 5 menos 2, vai ficar 3. Então, aqui vai ter medida 3, certo? E vezes a altura, que a altura é igual a essa altura aqui desse retângulo, né? Então, 4. E como a do triângulo você divide por 2, então vai ficar 3 vezes 4 dividido por 2. E aí, calculando, 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 4, 12, dividido por 2 dá 6. E somando, 8 com 6 dá 14 metros quadrados. Tá ok? 14 metros quadrados é a solução B de bola. Vamos agora para uma questão do Enem 2012. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de 2 tipos de aquecedores. Modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre uma área de 35 metros quadrados. Ou modelo B, que consome 750 gramas de gás propano e cobre uma área de 45 metros quadrados. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão, que deve ser climatizada, encontra-se na planta a seguir, certo? Então, aqui a gente tem, né, retângulos e trapézio. Se você não estiver conseguindo visualizar, se você estiver assistindo pelo celular e não estiver conseguindo visualizar melhor, aguarde um pouquinho que daqui a pouco eu amplio essa figura, certo? Então, agora a gente vai avaliar as alternativas. Item A tem que ser instalado, seguindo essas recomendações, 4 unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B. Item B, 3 unidades do tipo A e 1 unidade do tipo B. Item C, 2 unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B. Item D, 1 unidade do tipo A e 3 unidades do tipo B. Ou item E, nenhuma unidade do tipo A e 4 unidades do tipo B. A questão então, se quer que você gaste o mínimo pause possível, tem que resolver, né? Que você não faça a escolha para gastar essa figura aqui. E temos que o modelo A consome 600 gramas por hora e cobre 35 metros quadrados. O modelo B 750 e cobre 45 metros quadrados. E uma dica importante nessa questão, que não pode ser deixada passar batida, é que o aquecedor tem que ser instalado num ambiente que seja menor do que a sua cobertura, certo? Isso é importante. E aqui está a figura agora um pouquinho maior, mais fácil de visualizar. Tá ok? Então, se você não enxergou naquela hora, pause agora, tenta resolver, depois dá play e segue comigo na resolução. Então, vamos lá. Para resolver isso aqui, a gente vai ter que analisar cada ambiente individualmente, né? Porque se trata de uma residência, então é fechado, né? Tá vendo que tem as paredes aqui, então a gente tem que ver em cada ambiente qual o melhor modelo que a gente vai usar, se é o tipo A ou se é o tipo B. Então vamos analisar o primeiro ambiente aqui, né? Como se ele cobre metros quadrados, então está envolvendo área, a gente vai ter que calcular a área de cada ambiente. Então, do primeiro ambiente, a base mede 5 e a altura 8, né? Então a área é base vezes altura, 5 vezes 8 é 40 metros quadrados, ok? Do segundo ambiente, a base mede 5 também e a altura, a questão não está dando, mas você usa aquela velha estratégia. Se esse lado todinho mede 14 e esse lado aqui mede 8, então esse pedaço aqui que está faltando vai ser os 14 menos o 8, que vai dar 6. Então vai ficar com a altura 6 e a área vai ser
5 vezes 6, que dá 30 metros quadrados. Agora, o terceiro ambiente, né? Ele vai ter 4 metros de base. Por que 4 metros? Veja só. Daqui até aqui, aqui em cima, tem 9 metros. E esse lado aqui da figura 2, ele tem 5, olha. Se a figura 2 e 3 tem 9 e esse pedaço aqui tem 5, então para completar os 9, esse pedaço aqui tem que ser 4, né? Essa é a figura que vai dar mais trabalho para a gente achar as medidas. E aí, para achar a altura, vai ser a mesma ideia. A gente viu que a altura da figura 2 foi 6, né? Porque foi o 14 menos o 8. Então, essa daqui também é a mesma ideia, a mesma altura da figura 2. Então, vai ser 6 de altura. Então, como a base é 4 e a altura é 6, a área vai ser 4 vezes 6, que dá 24 metros quadrados. E, por fim, a figura 5 é uma daquela figura que a gente fez no exemplo, né? Que não é nem um retângulo, nem um triângulo, é um trapézio, mas a gente ainda não viu aquela formulazinha, base maior mais base menor, vezes a altura. Vamos dividir esse trapézio aí e transformar em duas figuras, né? Transformou aqui em um retângulo e em um triângulo. E aí basta calcular a área do retângulo e somar com a área do triângulo, a gente vai ter a área da figura toda. Então, a área desse retângulo vai ser 7 vezes 4, que dá 28, e o triângulo, né? Vai ser 7, a base, e a altura. A gente viu que a altura da figura, tanto a 2 como a 3, media 6. E se daqui até aqui mede 4, esse pedaço aqui vai ser 2, né? Para dar o 6. Então, esse triângulo vai ter a altura 2. Então, vai ser 7, que é a base, vezes a altura 2, dividido por 2, porque se trata de um triângulo. Então, 7 vezes 2, 14, dividido por 2, 7. E aí, eu somo 28 com 7, vai dar 35 metros quadrados. Então, a gente agora calculou a área de cada ambiente e agora a gente vai analisar se vai utilizar o aquecedor do modelo 1 ou o aquecedor do modelo 2 em cada ambiente. Vamos lá. O primeiro ambiente ele está com a área de 40 metros quadrados. O aquecedor tipo 1 dá nele? Não, olha. O aquecedor tipo 1 ele só cobre 35 metros quadrados o ambiente 1 tem 40, é maior. Né? Então, a gente vai precisar do aquecedor B, que ele cobre 45. Então, o ambiente 1, aquecedor B. Agora, o ambiente 2 ele tem 30 metros quadrados. 30 metros, o aquecedor tipo A, o menorzinho, consegue, né? Porque ele cobre 35. Então, o segundo ambiente vai ser aquecedor tipo A. Tá dando para entender o raciocínio? Espero que sim. Vamos lá. O terceiro ambiente. A gente viu que a área do terceiro ambiente é 24 metros quadrados. E 24 é menor, né? Então, o aquecedor ar novamente vai dar para cobrir essa área e pronto. Já agora, o quarto ambiente é aquele que muita gente faz todo o cálculo da questão e erra a alternativa na hora de interpretar. Por isso que eu coloquei aqui na parte que temos, que tem uma informação importante na questão, é que o aquecedor tem que cobrir uma área menor do que a sua cobertura. Se você olhar, o aquecedor, o ambiente 4, ele tem 35 metros quadrados. E o aquecedor A, ele cobre 35. Então, na teoria, você poderia dizer, não, vai ser o A, porque ele cobre 35 e ele tem 35 de área, vai dar perfeito, igualzinho. Só que tem a recomendação lá na questão, que é o que vai matar o item, atrapalhar muita gente, que se você não prestar atenção, né, questão de Enem é assim, tem sempre às vezes um detalhezinho que você pode perder a questão por causa desse detalhe. E ele fala que tem que ser menor do que a área de cobertura, certo? Então, 35 é igual, o A não vai dar, porque o A ele só cobre uma área menor do que a sua cobertura, tem que ser instalado numa área menor. Então, vai ser o item B, só por causa desse detalhe. Então, a gente ficou com 2A e 2B, né? Então, 2A e 2B vai ser C de casa, beleza? Então, é isso aí, esse vídeo encerrou por hoje, né? E aí, o próximo vídeo a gente vai trabalhar mais a questão de geometria. Fechou? Até o próximo. Tchau, tchau.